Seja bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação: Elton Oliveira. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Heróis Anônimos. Hoje, episódio extra, episódio 10 da temporada 2, com o tema Diferentes Realidades dos Podcasters do Brasil. Quero descobrir a imensa diversidade de temas, formatos e motivos que levam esses profissionais, essas pessoas a fazer podcasts espalhados nesse país continental que é o nosso Brasil. Cada podcast tem uma história ou um objetivo para colocar seu conteúdo na podosfera. Hoje a gente vai fazer o episódio 10 com convidados que são podcasters e também um convidado que vai fazer parte da bancada do podcast Heróis Anônimos, Diferentes Realidades dos Podcasters do Brasil. Senhoras e senhores, vamos apresentar a nossa pauta de hoje, o nosso episódio 10, episódio extra. Antes de começar o nosso episódio, eu fiz uma pergunta aos meus convidados. Perguntei ao Nélio Xavier, ao Raimundo Moura e ao Eduardo Schmitz: quem é o seu herói anônimo? Com certeza, meu herói anônimo é o meu pai, meu velho, sabedoria, capacidade de entusiasmar as pessoas, de ser alegre, de ver o lado bom das coisas, de aglutinar gente boa por perto, fazem dele o meu herói anônimo. O meu amigo Elton Oliveira me perguntou quem seria o meu herói anônimo. E eu confesso que parei aqui para pensar, porque ao longo da nossa vida a gente encontra muitos heróis anônimos que muitas vezes não estão nas páginas de jornais e nem merecem o reconhecimento necessário da sociedade nem dos meios de comunicação. Mas respondendo à pergunta, na verdade a minha heroína anônima é a minha professora Imaculada Firmino, que foi a minha primeira professora do ensino ainda fundamental na escola Etelvina Gomes Bezerra, quando eu estava dando meus primeiros passos para aprender as primeiras palavras. Ela já não está mais entre nós, mas foi uma heroína anônima, onde com certeza alfabetizou muitas crianças naquele ano, e eu fui uma delas que fui alfabetizado por essa heroína que ajudou muito na minha educação. Então fica aqui o meu registro, o meu reconhecimento pelo tão grande favor, né, talvez até imerecido, que ela fez, não só por mim, mas por tantos outros jovens que sem dúvida hoje estão encaminhados aí na vida. O meu herói anônimo é meu pai, porque acho que uma das coisas mais básicas que ele me ensinou é que o que mais importante na vida é o conhecimento, o que a gente aprende, as habilidades que a gente conquista na vida, porque todo o resto, dinheiro, bens, pode sumir do dia para a noite. Porém, o seu conhecimento e a sua habilidade, o que você sabe fazer, vai permanecer sempre com você a vida inteira. Então ele sempre falava isso, e isso sempre me motivou a aprender mais e a conquistar habilidades pessoais. Então, sem delongas, vamos ao nosso episódio de hoje. Senhoras e senhores, vamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Heróis Anônimos. Gente, temporada 2, episódio número 10. Desde já, a minha temporada 1, a gente falou sobre a cultura nordestina, né? Da cultura da farinhada. E eu falei também um pouco sobre a minha localidade, onde eu vivo hoje, né? A localidade de Sebastião de Abreu, mas é mais conhecida como Serrota. Raimundo Moura conhece muito aqui a nossa Serrota, sempre vem aqui dar uma olhadinha. E também vem até aqui ao estúdio onde eu estou gravando hoje, que o Raimundo Moura também já foi coordenador dessa rádio comunitária, nesse estúdio aqui que eu estou gravando. E é isso. Primeira temporada a gente trouxe cultura nordestina, a gente trouxe histórias do meu lugar, né? Histórias antigas, histórias do povoamento mesmo, do começo do povoamento. E é isso. Hoje a gente vai trazer no podcast Heróis Anônimos, Nélio, Edward e Raimundo Moura, a temática, o tema Diferentes Realidades dos Podcasters do Brasil. Eu acho que eu falei de forma correta, né, Eduardo? Podcasters do Brasil? Tá certo? Pronto. A gente vai falar um pouquinho, gente, de cada um
podcasts do Brasil, né, onde eu conseguir trazer aqui para o meu podcast, eles vão falar um pouco assim do objetivo que levaram eles a ir até o podcast. Com certeza a história de cada um, que eu tenho certeza que vai ter sempre uma diferença, que a gente estava conversando até antes aqui da gente começar. Nem eu tenho uma ligação com o rádio e hoje cheguei no podcast. O Raimundo Moura é radialista mesmo, formado, e já o Edward é só por paixão mesmo, mas tem uma voz que lembra muito também o rádio. E o Nélio, né, a gente não pode nem comentar, o cara tem uma voz incrível também, e é muito bom ouvir, né, o podcast do Nélio Xavier e de todos, né. Vou começar apresentando os meus convidados. Em primeiro lugar, a gente vai trazer aqui o meu amigo Raimundo Moura. Raimundo Moura, ele que vai fazer parte aqui da bancada, Nélio, junto comigo aqui do podcast hoje. E aí, o meu amigo Nélio Xavier e o meu amigo Eduardo são os nossos convidados de hoje. Raimundo Moura vai me ajudar com as perguntas, vai trazer aí as suas curiosidades. Ele que gravou alguns podcasts, já lançou também aí na podosfera, mas não teve continuidade, né? E hoje ele vai trazer aí as dúvidas deles e a história dele também na comunicação e como ele chegou também no podcast. Vou apresentar aqui os meus convidados. Raimundo Moura. Raimundo Moura é um senhor que valoriza todo artista, gosta de cumprir a lei, um excelente radialista. Do Canindé é terra forte, veio morar em Pentecoste para ser muito altruísta. Raimundo Moura é assim, antenado bem no mundo. Essa é sua característica, gosta muito de ir fundo. É excelente pesquisador e no meio do locutor nunca perde um segundo. Vou apresentar agora meus convidados, em ordem alfabética, né? Edward Schmitz. Vou falar de um senhor que é muito instruído, filho de pai nova-iorquino, nasceu nos Estados Unidos. Sua mãe é brasileira, extremamente verdadeira, tem um filho destemido. Edward é um engenheiro, destes muito genial, mas cultiva uma paixão por cultura digital. Seja no norte ou no agreste, gosta muito de podcast e de rede social. Meu outro convidado, Nélio Xavier. Quero falar agora do senhor Nélio Xavier, filho de uma carioca e uma maranhense mulher. É com grande contentamento que tenho comportamento, você sabe como é. Escutei muito a meus pais, guardo tudo na memória, estudei e fiz até curso, sou exímio em oratória. Sempre busquei altruísmo, me formando em turismo, eis um pouco de história. Entre dia e sai dia, eu trabalho todo ano. Nestes dias entrevistei nossa Luísa Trajano, lá do Magazine Luiza, que ela muito visa ampliar seus planos. É isso aí, gente. Essa foi a minha Maravilhoso! surpresa. Eu adorei, fiquei lisonjeado aqui. Que isso, cara, que legal! Eu vou ter que depois pegar essa. É uma poesia, né? Eu tenho que pegar essa poesia depois pra guardar no coração. Vou gravar isso e vou recortar isso. Exatamente, gostei. Gostaram da dicção, da interpretação? Muito bacana, legal, parabéns. Legal, Gente, obrigado. Todos os meus convidados apresentados. Claro que eu vou trazer também aqui de forma tradicional, quando eu vou pedir. Quando eu for informar a história de cada um de vocês como podcasters, né? Mas isso aí foi uma surpresa que a gente fez aí com todo carinho mesmo, de verdade. Porque eu, como nordestino, desde que comecei a fazer podcast aqui no Nordeste e conhecer histórias, né? Onde eu li a cultura, monografia de uma professora aqui da minha região para fazer na minha primeira temporada, né? Sozinho, como o Nélio, eu comecei... Só eu, e gravando tudo e editando. Aí gravei todas essas histórias, Nélio. E aí fiquei apaixonado pela cultura nordestina, né? E comecei a trazer isso para mim, né? A questão da poesia de cordel, né? A literatura de cordel.
que eu acabei de ler. E essa literatura de cordel aqui, eu acabei de esquecendo de falar o autor, que é o professor que me ajuda muito aqui, Raimundo Guimarães. Ele é o professor e me ajudou, é o autor deste cordel aqui, para apresentar os meus convidados. E aí, Raimundo, gostou? Sim, maravilhoso. A literatura de cordel, que é uma coisa bem nossa, né, do nosso Nordeste, e que, através dos versos, trazem aí a nossa realidade, mostram quem somos, enfim. E nós temos a maior referência dessa questão, que é Patativa, né? Patativa do Assaré, que é uma cidade aqui do Nordeste, aliás, que é do Ceará, uma cidade chamada Assaré, que foi estudada, inclusive, fora, né? Fora do Brasil, na Universidade Francesa, nos Estados Unidos, a poesia do Patativa foi estudada. Não foi dado o devido valor aqui no Ceará, mas fora do país ele recebeu um reconhecimento, né? Essa inspiração eu também tirei, além do Patativa, foi do Braulio Bessa. Eu estive lendo alguns livros dele e aí eu tive essa ideia lá, deitado na rede, como eu contei aqui pro Edward. Gente, a gente vai começar a nossa pauta de hoje. E, primeiramente, quero falar do prazer imenso de tê-los como convidados aqui do meu podcast. Nélio sabe da admiração que eu tenho por ele, né? Ele que foi... Quando eu for contar aqui a minha história, eu vou trazer aqui para ele um pouco do que cada um significa para mim, né? Não é por acaso que eu convidei vocês para fazer parte do meu primeiro podcast extra, que a gente vai contar aqui as histórias dos podcasters do Brasil. E a gente vai trazer aí a alegria de tê-los aqui comigo, viu? Alegria de verdade, uma sincera felicidade que eu trago aqui da participação de cada um, de cada um aceitar fazer parte desse podcast aqui, desse nordestino aqui do interior do Ceará, né? Pentecoste, que eu e Raimundo Moura, que a gente tem orgulho de morar aqui em Pentecoste, a cidade do peixe. E eu orgulho de ser também aqui de Serrota. Gente, a gente vai falar aqui hoje sobre a nossa pauta de hoje, que é os podcasters do Brasil, né? E aí, para a gente se ambientar com o nosso assunto, né, Edward e Raimundo e Moura, a gente vai trazer um pouquinho aqui da história do podcast aqui no mundo, né? Começando no mundo. No mundo, surgiu em 2004 o podcast, a palavra podcast, né? E também aquilo que era o significado de podcast. O ex-VJ da MTV, Adam Curry, criador do primeiro agregador de podcast. Isso aí foi em 2004. E também, no mesmo ano, a gente teve aqui no Brasil o primeiro podcast nacional, que foi o Digital Mids. Esse Digital Mids, ele não tem continuação, né? Ele tem dizendo aqui que ele é descontinuado. Foi criado dia 21 de outubro do mesmo ano que foi criado o podcast, ou seja, em 2004, por Danilo Medeiros. Não sei se vocês conhecem Danilo Medeiros, mas ele foi o primeiro podcaster brasileiro. Senhoras e senhores, eu vou trazer aqui um pouquinho também de informação de uma matéria da jornalista Patrícia Rodrigues. Ela é do site Trends. Não sei se vocês conhecem o site Trends. Ela traz também um pouquinho dessa história toda na linha do tempo bem direitinho. E como eu disse, eu já falei aqui o comecinho do podcast no mundo e também no Brasil, que foi em 2004. Segundo uma pesquisa da ABPOD, conduzida pela Ibope Inteligência, mais de 2.000 programas ativos no Brasil hoje, com 40% da população da internet, ou seja, 1/4 da população brasileira já escutou o podcast aqui no Brasil, ou seja, 50 milhões de pessoas. E o Spotify também fez uma pesquisa, né, sobre o consumo no mundo de podcast. E a gente está em segundo lugar, Eduardo. O Brasil é o país do podcast, perdendo apenas para o seu... minha terra natal, isso, né? Para a sua terra natal, os Estados Unidos. E é isso.
podcast vem com uma força muito forte aqui. Acho que o Edward pode falar melhor sobre isso, porque ele esteve agora em um evento, né? Mas o crescimento já está começando a trazer empresas, né, patrocinadores para essa nova... eu não sei se é mídia social, não sei qual é a palavra certa. Por favor, me conserte aí, Edward. Acho que é um novo momento do podcast, porque ele já existe desde 2004, mas é um novo momento. Até você vê, o Nélio entrevistou a Luísa, da Magalu, e ela foi lá, deve ter escutado alguma dica do Nélio, ele vai ter que contar isso aí. E ela arrematou o Jovem Nerd. Você teve uma influência nisso, Nélio? Nossa, quem me dera, eu queria ter influência dela arrematar o Insider. Exatamente. Podia levar o Insider também, né? Quer levar o Insider junto? Não tive influência não, mas se ela arrematou é um sinal de que ela tá de olho nesse novo momento que você acabou de falar. Exatamente. A gente tem que entender isso, a importância. E a gente está entrando na era do audio first. É uma tendência que o pessoal lá fora já fala. E audio branding também, que é você ter marcas em áudio, então a marca auditiva. E também a questão do áudio em primeiro lugar. Porque hoje a primeira coisa que a gente faz é olhar para a tela de um celular ou de um computador. Mas a gente já tem as assistentes digitais que se a gente pede alguma coisa, às vezes elas ainda não entendem muito bem o que a gente pede, mas elas acertam. E toca lá, né? Eu peço o meu podcast, toca. Se eu pedir o Insiders, com certeza a minha assistente aqui vai tocar também. E isso é uma coisa muito legal que a gente tem que estar prestando atenção. E conteúdo. Daqui a pouco eu vou pedir um conteúdo, eu vou falar, olha, eu quero saber a melhor entrevista com a Luísa lá do Magazine Luiza. Claro, o Alexa vai falar para mim, olha, tem o Insider aqui que fez uma ótima entrevista. Um exemplo, e vai chegar no conteúdo, quando foi que ela disse tal, porque as inteligências artificiais vão conseguir encontrar, da mesma forma que a gente digita lá no Google, encontra um texto, a gente vai encontrar alguma coisa que a gente disse. Isso vai ser um poder muito grande. Mas eu acho que parece que ainda é muito para frente, mas não vai ser não, gente. Vai acontecer em breve. Eu ouvi, Edward, tu falando no Café com o Edward sobre esse momento, né? Que é o momento da gente entrar agora mesmo no podcast, fazendo podcast, né? Procurando estar dentro desse momento e com certeza futuramente a gente pode ganhar com isso, né? Ganhar como? Ganhar financeiramente também, né? Com o podcast. Sim. É possível sim, com certeza. Mas assim, claro, às vezes as pessoas ficam buscando uma forma fácil de ganhar dinheiro. Não é uma forma fácil. Você tem que ter dedicação, você tem que fazer uma estrutura, é uma coisa com o tempo. É possível? Claro que é. Tem muita gente que está fazendo isso, mas elas não começaram do dia para a noite. É que nem o Jovem Nerd. Quando que eles começaram? Lá atrás, né? O que você acha, Nélio? É isso, né? 2006, os caras estão há 15 anos fazendo isso. Então não é... Foi o único, acho que é o único podcast que foi vendido para uma grande empresa no Brasil. Lá fora teve... A Amazon comprou o Wondery, a Amazon comprou um outro podcast que me fugiu o nome por $80 mil. Não comprou uma empresa, comprou um podcast, um produtor de conteúdo. Esses caras não começaram ontem. Não começaram ano passado. Os caras começaram lá atrás. Bastante então, tempo. Tudo que... A gente vê muita gente, né, falando, ganhe dinheiro na internet fazendo isso. Faça seu lançamento, venda seu curso. Tenha um podcast e faça... Só que não é assim do dia para noite. Exige muita resiliência. O que mais a gente vê, né, Edward? É as pessoas começando a fazer podcast, faz 2, 3, para no 6º episódio. Exato. Aí você vai lá, última publicação, fevereiro de 2020. Exato. Um ano e meio sem publicar. Não adianta. Não adianta. Tem que ter consistência. Né? Eu mesmo. Tem, às vezes, a pessoa que segue, o aluno, que fala assim... A gente fala das possibilidades, daí a pessoa... mas para mim não aconteceu nada, não ganhei nada até agora. Mas quantos episódios você tem? Eu fiz o 5º. Tá bom. Senta aí. Espera aí, vai. Exatamente. Então, dá uma pedaladinha a mais aí e vamos em frente. Mas as possibilidades existem, claro. E a gente tem que estar observando elas. Continuando aqui a nossa pauta, entre os gêneros mais ouvidos no país estão sociedade, cultura, comédia, educação, notícias,
A lista de preferências ainda contempla os temas sobre negócios, música, religião, lazer, esporte. Já os títulos originais do serviço com maior audiência são Café da Manhã, que é um podcast que já é do Spotify, né? Se eu não me engano, né? Também, Café da Manhã, que é do Povo. Não, do Povo não, é da Folha. É da Folha. Folha de São da Paulo. Folha, sim. Folha de São Paulo. Isso, Folha de São Paulo. E também Não Ovo Podcast. Esse podcast eu vi, ele é um podcast que tem vários nichos, né? Cada dia vem uma turma lá que traz um nicho diferente, comédia. Entretenimento. É do Cid. Isso, entretenimento total, né, Nélio? Sim. Pode falar, Moura, vai lá. Ô Nélio e Edward, por que, assim, por exemplo, no Nordeste nós não temos ainda um podcast que se destaque, fica geralmente nesse eixo aí, Rio-São Paulo. Você pega aí o podcast da Folha, né, que o Elton acabou de citar, nós temos aí o Café da Manhã. Café da Manhã, e outros mais que se destacam, né, e assim, nós não temos ainda muito referência de podcast no Nordeste. O que a gente poderia atribuir isso? Essa falta de continuidade que vocês acabaram de citar? Perseverança, né? De continuar? Eu não sei, não. Eu acho que não. Eu acho que é uma questão. Se eu vou pensar meio cartesianamente com o engenheiro. Claro, o eixo Rio-São Paulo tem muito mais pessoas, as agências de publicidades mais fortes estão ali, e as novidades acabam chegando aí primeiro, as pessoas têm um acesso maior à tecnologia, à informação. Então, de maneira estatística, onde você tem uma demografia maior e já um histórico, assim, claro que surge mais coisa. É que nem a gente falar, por que no Brasil a gente tem pouca patente, nos Estados Unidos tem mais? Porque eles são mais inteligentes que nós? Não é verdade. Muito, muito pelo contrário. Tem muito brasileiro lá gerando patente fora do Brasil, inclusive. Então, eu acho que é essa questão, né, eu acho que é isso que faz aflorar mais no eixo Rio-São Paulo, mas eu tenho certeza, tem muito nordestino que pode gerar uma coisa assim fantástica, ainda mais aliada à cultura aí do Nordeste, que é muito rica, né? Então, eu acho que coisas boas vão surgir sim, e eu espero que surjam. Sim. Eu até pensei, Nélio, que o Rapadura Cast tinha alguma coisa a ver com o Nordeste, mas não tem Não nada tinha, a não. ver. Eu fui tem ouvir, nada a é ver. só cinema, né? Cinema puro. Exato. Mas um dos produtores é nordestino, se eu não me engano. Essa pergunta do Moura foi legal, porque vale dizer, o que você estava falando aí, dos números, dos maiores podcasts do país, os podcasts do Spotify, as categorias mais ouvidas. Eu estava ouvindo, inclusive, recentemente, um podcast com a participação do Walter Longo, que é um dos maiores nomes da publicidade do país, e ele falou um número que me chocou. Não me chocou muito, mas me chocou pelo tamanho, eu já imaginava. 84% do conteúdo consumido na internet, não só podcast, rede social, qualquer tipo de conteúdo, vídeo, YouTube, é de entretenimento. 84% é puro entretenimento. É comédia, é história, é notícia, fofoca, entretenimento. Os outros 16%, as outras categorias que lutem. Negócios, economia, educação, 84% entretenimento. Aí ele ressaltou a preocupação do povo brasileiro em querer consumir só entretenimento e não consumir educação, por exemplo, e não consumir outro tipo de conteúdo. Então isso já é um dado. E aí, vinculado isso com a pergunta do Moura, eu acho que é questão de tempo, Moura, até surgir um grande podcaster nordestino. Sabe por quê? YouTube. Um grande exemplo, o Whindersson Nunes. O cara no interior do Piauí, com uma câmera na mão, virou a maior personalidade brasileira de 2020, 2021. Sim. O cara tem milhões de seguidores. O canal é YouTube. Por que não acontecer num canal de podcasts? Eu acredito que a questão de tempo e tudo que o Edward acabou de trazer de questão estatística faz com que essa questão de tempo seja justificada. É muito mais fácil ter expoentes no Rio e em São Paulo, porque tem mais pessoas produzindo do que ter no Nordeste. Agora, exemplo, para finalizar. Eu morei 3 anos e meio no Maranhão, em São Luís, Maranhão. E eu tenho amigos lá. E tem um amigo que agora está enveredando para comédia stand-up. E ele tá puxando podcast de stand-up lá em São Luís, e já tem mais 2 surgindo. Ou seja, ele começou, as pessoas viram que estava dando certo, e eles estão começando.
Claro que eles ainda não estão famosos no país inteiro. Eles estão conhecidos ali em São Luís, na capital maranhense. Mas é assim que começa. Então, quando mais focos começam a produzir, a tendência é que vai surgir um expoente daqui a pouco. É questão de tempo, eu acredito. Eu até vou trazer aqui mais números, né, sobre o Nerdcast, que eu ia falar também, mas o Edu já trouxe, já antecipou, né, velho? O Não, eu queria Nerdcast, saber se o Nélio teve alguma coisa a ver com isso. Enfim, eu tava Quem me dera. desconfiado, sabe? Assim. Quem me dera. Leva o Insider na bolsa e junta. Exatamente. o Nerdcast, ele se transformou numa empresa, né, com o podcast. Ele já tinha o blog, já tinha aquela forma de trabalho deles, que o entretenimento baseado nos nerds, né, naquele pessoal que vai a fundo naquilo que querem aprender. Segundo as informações aqui do nosso Google, já foram mais de 1 bilhão de downloads o Nerdcast, né? E aí a gente entende por que a Luísa Trajano já comprou, né? Edward, Nélio, Raimundo. É verdade. Com números dessa ordem, e assim, e o público. Por que era jovem nerd, né? Porque começou meio com o público mais nerd fazendo podcast. O cara tinha que entender, fazer feed na mão, era uma coisa A louca. galera de tecnologia só. Exato. Então começou, né? Era um nicho do nicho. Mas eles foram abrindo as coisas. O termo até nerd mudou de conotação, né? Saiu daquela pessoa mais desentrosada para virar uma coisa mais cool, né? Assim. Exato. E tá no que tá. E a Magazine, a Luísa, sabe que, poxa, esse público consome, esse público tem poder aquisitivo. E ela vai fornecer os produtos para esse público, claro, né? Então é uma questão de mercado mesmo. Eu acho que foi uma jogada muito boa. Deixa eu só corrigir aqui, eu acho que é 1 milhão. Não, é 1 bilhão, você É tá 1 bilhão certo. mesmo, eu tô certo. Eu acho que bilhão. deve estar certo. Eu acho que... Não, tá. Eles bateram. Eu sou ouvinte assíduo do Nerdcast. Eles bateram essa marca, ou foi no ano passado, ou no final de 2019. Eles levaram 13, 14 anos para bater. Eu acredito que em menos de 2 anos eles vão bater 2 bilhões. Porque eles estão produzindo mais podcasts. A Magazine Luiza deu potencial de produção para eles, porque o Alexandre e o Dave, que são os hosts do Nerdcast, eles se preocupavam também com a parte estratégica da empresa, né? De conduzir, de liderar, e isso agora meio que está na mão da Magalu. E eles estão só focados no conteúdo. Eu acredito que isso deve ampliar. Agora, não só por causa dos plays, Elton, dos downloads, né? Que eles têm 1 bilhão de downloads, mas eles têm, o Edward falou, eles arrastam muita gente, eles têm um potencial de criar uma comunidade que é fora do comum. Eu desafio alguém a ouvir um episódio do Nerdcast que não tenha um patrocínio, que não tenha uma marca divulgando um produto ali. Todo episódio tem uma marca. Eles têm um potencial comercial gigante. E uma informação a mais. Eles fizeram, no ano passado, no final do ano passado, o maior crowdfunding da América Latina. O que é crowdfunding? É uma vaquinha coletiva. Eles abriram uma vaquinha coletiva para eles oferecerem produtos de uma história que eles criaram. Criaram uma história e tipo brindes, né? Camisas, produtos, livros e tal. E eles arrecadaram 8 milhões de reais. Só com os fãs. Só com a base. Foi a maior vaquinha da América Latina. Olha só. Então os caras têm potencial. E eles já estão nessa negociação, vale dizer, há 2 anos com a Magazine Luiza. Então foi antes da Luiza ir lá no podcast. Não foi durante, não. Foi bem antes. Mas é o potencial, né? O Jovem Nerd não é só o Nerdcast. Eles têm um canal no YouTube, eles tinham a Nerd Store, que era a loja de produtos nerd. Eles tinham vários outros. Tem o Nerdologia, que é o canal do Átila e a Marino também. Mas o castelo do reino do Jovem Nerd é o Nerdcast. Muito legal. E, assim, não só as empresas privadas, como é o caso da Magazine Luiza, mas também o setor governamental tem entendido que essa linguagem fala com um público também, né, muito grande. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem o governo do estado, eles criaram um podcast semanal que chama Cearenciando, ou seja, eles trazem todas as ações do governo dentro de um podcast que é divulgado todas as quintas-feiras. Até algumas prefeituras que já aderiram a esse método, algumas câmaras municipais, justamente para, não só no YouTube, nas redes sociais, mas também essa outra forma de falar com o público.
específico, né? Contrata nós, né, Nélio? Chama nós para fazer o podcast, né? Isso aí. Tá certo. Gente, eu vou passar aqui para nossa próxima pauta. Eu vou querer aqui a história, a gente vai fazer, querer ouvir a história de cada um. Como podcaster, a gente tem uma história, tem um objetivo para colocar o nosso conteúdo na podosfera. Então, a gente vai trazer aqui em ordem alfabética, em primeiro lugar, Edward. Lá vai eu de novo. Então vamos lá. Puxa vida. O Edward vai contar a sua história. Edward Schmitz é nascido nos Estados Unidos, tem dupla cidadania, é filho de Maria Lúcia de Oliveira Schmitz, paulista e psicóloga, e filho de John Robert Schmitz, nova-iorquino, nascido na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. Edward é engenheiro e apaixonado por podcast e marketing digital. Cofundador da Escola do Podcast e Academia do Podcast. Mora em Curitiba e é engenheiro eletrônico. Ok? Isso aí. E ainda tem mais. Já ajudou a mais de 71.737 pessoas a criarem um podcast e um negócio online. E o seu podcast Vida nos Trilhos já está com 342 episódios. Seja bem-vindo mais uma vez, Edward. Obrigado. Vamos contar a sua história como podcaster. Esses 78 mil já, hoje são 78 mil, porque eu distribuo um e-book, né? E 78 mil pessoas já baixaram o e-book, que para mim me deixa, assim, feliz, né? Porque a gente dá os primeiros passos para a pessoa ali, né? Fazer isso. Mas vamos lá. Eu sempre fui um nerd, para falar a verdade. Adoro tecnologia. Para fazer engenharia eletrônica, tem que ser nerd já de carteirinha. Eu, quando criança, adorava professor Pardal, mas eu sempre fui muito fuçador. E a minha mãe, psicóloga, paulista, e meu pai nova-iorquino. E olha, o meu pai, ele era um cara um pouco diferente, não é o americano típico, porque ele se formou em espanhol, se graduou em espanhol, fez linguística, ele era doutor e mestre em linguística. E sabe por que ele veio para o Brasil? Ele veio para o Brasil por causa de Euclides da Cunha. Vocês conhecem Euclides da Cunha? Conhece, né? Meu pai veio por causa disso para o Brasil. E aí, acho que por isso eu ganhei gosto por livros, gosto por estudar. Ele chegou aqui para vir para a Semana Euclidiana, que é em São José do Rio Preto. São José do Rio Pardo, que acontece a Semana Euclidiana. Nem eu sabia eu nunca saberia, meu pai que sabia. Então ele leu todos os livros do Euclides da Cunha, andou de pau de arara aqui no Brasil para conhecer as histórias, conhecer esse Brasil que não se conhece muito, né? E com isso eu aprendi mesmo a gostar de conhecer coisas, estudar e tudo mais. E eu sempre me interessei por tecnologia, por internet, por tudo isso. Eu mexia antes da internet com BBS. Mas assim, a aproximação com o podcast aconteceu porque eu gostava de escutar audiolivro no carro. Eu escutava audiolivro dos gringos. Na época eu pegava CD, queimava CD e punha no carro para escutar. E aí depois, mais tarde, veio o podcast, eu comecei a escutar muito podcast até que eu decidi fazer um podcast. Em 2018 eu decidi fazer um podcast. Eu sou relativamente novo no podcast, porque tem gente que faz podcast há muito tempo aí, né? Eu, jovem nerd e tal, eu comecei aí geração nova, vamos dizer assim. Aí eu criei o podcast, comecei a fazer, fui lá para os Estados Unidos, vi o Podcast Movement, que é o maior evento do mundo de podcast, e o evento eram 3 dias, com 10 salas, palestra simultânea, falando de tudo quanto é aspecto de podcast. O mercado americano já era de 500 milhões de dólares na época. Ano passado foi quase 900 e esse ano está passando 1,3 bilhões de dólares só em propaganda que as empresas colocam para anunciar na internet. Então, quando eu estava lá no Podcast Movement, eu já tinha o podcast Vida nos Trilhos, eu voltei daquele evento meio maluquinho, assim, falando, Jefferson, vamos fazer uma escola de podcast, vamos ensinar as pessoas a fazer podcast. As pessoas já me perguntavam isso, e como eu vi que não tinha pessoal ensinando podcast, eu decidi levantar essa bandeira, né? Então eu tive essa audácia, falei,
tudo bem, tem gente que até sabe mais do que eu, mas eu vou tentar ensinar as pessoas. E foi isso que eu fiz, né? E tamo aí. Foi essa minha história aí de estar nesse mercado aí. A sua realidade hoje, Edward, realidade como podcaster, né? Tem patrocínios, tá conseguindo ganhar o financeiro com o podcast ou com a escola de podcast? Hoje eu nunca fiz patrocínio do podcast, nunca fui por essa via, porque eu tinha lançado o Vida nos Trilhos e aí logo em seguida a gente criou a escola do podcast. Então o que eu ganho é a monetização minha através da venda de cursos da escola do podcast. No caso, a Academia do Podcast, a gente tem um outro curso que chama Podcast do Zero e é isso que a gente está fazendo. Claro, eu tenho estudado, eu acho que eu deveria fazer uma monetização no meu podcast e tal, mas a gente tem que planejar isso direitinho até para servir de exemplo para outros alunos. Eu tenho alunos que fazem, né, que vão lá e procuram monetizar o podcast, eu tenho um aluno que já está com patrocínio, coisas assim, que é o caminho mais, assim, às vezes mais imediato. Né? Claro, você não vai conseguir um grande patrocínio. Hoje está ficando mais fácil, né? Eu tenho alunos na área do agronegócio que estão conseguindo isso, né? É uma área um nicho muito legal para você fazer podcast. Enfim, então, meu negócio hoje está mesmo na escola do podcast. A gente ensina as pessoas de maneira gratuita, que é uma maneira de trazer o público. Então, o que é? Para a pessoa fazer e lançar um podcast é muito simples. Vai lá no Anchor, cria uma conta e está pronto o seu podcast. Agora, para você fazer o seu podcast durar mais do que 6 episódios, continuar criando conteúdo, ter perseverança, criar uma estratégia de marketing digital, porque não deixa de ser marketing digital, né? Você ter um podcast. Aí você precisa ter mais resiliência e mais estratégia. Aí que entra a escola do podcast, a academia do podcast. É isso aí. Essa é a realidade de um podcaster curitibano. É isso aí, agora curitibano, né? 20 anos já de Curitiba, 21 anos de Curitiba. Só tirar uma dúvida. Qual a mensagem que você deixa, por exemplo, para as pessoas que estão fazendo os seus primeiros podcasts, para que eles não venham a desistir, justamente porque às vezes não encontram patrocinador. Pensar a longo prazo, não pode pensar a curto prazo, tem que pensar assim, eu vou fazer um podcast porque eu gosto de fazer isso, ter aquele propósito de querer ensinar pessoas, fazer porque aquilo te faz bem e fazer dessa forma. Porque é o que o Nélio falou, o Jovem Nerd está aí há tanto tempo, mas quando eles começaram a ganhar dinheiro, não foi nos primeiros anos, com certeza, demorou mesmo, porque antes era um nicho do nicho do nicho. Então você tem que encontrar isso para você ter a resiliência de seguir em frente com ele, porque você vai precisar se dedicar. E começar um podcast eu vou fazer um podcast só 6 meses. Não tem sentido. Um podcast é uma coisa que tem que ser um projeto de vida, praticamente. Então, eu penso assim, eu acho que tem que ser alguma coisa que você tem que fazer do coração e aí as coisas começam a vir e você pensar na estratégia mais para frente para monetizar. É isso aí. Essa foi a história e também a realidade do nosso amigo Edward Schmitz. Eu nem perguntei se eu tinha conseguido acertar a pronúncia correta do nome do seu Schmitz, pai. É isso aí. É John, é isso aí. Nélio, vamos lá. Nélio Xavier, apresentador do Insider, podcaster, onde já conversou e se conectou com Luísa Trajano, Geraldo Rufino e Rafa Avelar. Filho de pai carioca da Gema, o clássico malandro, seu Nélio. Com uma mãe maranhense criada em colégio de freira, Dona Rita. Segundo ele, é a mistura dos dois. E o Insider Podcast, que foi o primeiro podcast a trazer conteúdo do LinkedIn, já está com 194 episódios na podosfera. Seja bem-vindo, Nélio Xavier. Qual é a sua história no podcast? Qual foi o objetivo que lhe trouxe para a podosfera? Vamos lá. Legal, Elton. Obrigado de novo. Vamos lá. Eu não vou contar toda a história, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu vou fazer um resumão, um pacote resumo. E eu já vi, pela apresentação que você fez minha, que você pegou isso lá no meu LinkedIn, lá da bio. Lá do LinkedIn, né? E lá na bio do LinkedIn tem meio que o resumo dessa história. Então vamos lá. Eu, assim como o Edward, eu comecei a ideação do Insider em 2018,
mas ele só veio pro ar mesmo em janeiro de 2019. Eu descobri, tem 2 anos que eu descobri isso, que eu sou da terceira, assim, eu e Edward somos da terceira geração dos podcasters, porque já teve a primeira, o pessoal que veio na primeira onda, quando chegou aqui no Brasil, teve a segunda onda, que, por exemplo, meu amigo Gustavo Passe, lá do EmpreendaCast, é da segunda onda, ele já faz há 6, 7 anos podcasts, e a gente é da terceira onda Exatamente. do podcast. Agora, o que veio antes? Como é que eu tive essa ideia? Vale dizer, eu sou locutor profissional, sou formado pela Escola de Rádio aqui do Rio de Janeiro, já tinha passado pela rádio, inclusive, já tive experiência de rádio, mas não foi esse o motivo que me fez a ter um podcast. Eu ouvi falar na palavra podcast dentro do curso de locução, que eu estava fazendo em 2016, 2016, 2017. Só que depois desse curso de locução, é que eu de fato me embrenhei com a comunicação. Para ser um profissional de comunicação, já tinha feito curso de oratória, já estava namorando a comunicação, mas não era a área que eu atuava. Eu atuava com gestão, eu atuava com outra área. E nessa época, depois que eu saí do curso também, foi uma época que eu comecei a querer me recolocar, porque eu estava muito satisfeito onde eu estava, no meu trabalho. Falei, cara, eu tenho que me recolocar, eu tenho que buscar algo melhor para mim. E o LinkedIn foi o meu abrigo para me recolocar, porque eu via na rede, pô, cara, é aqui que eu vou encontrar o lugar para me recolocar na empresa que eu quero, me conectar com as pessoas. Então eu comecei a fazer meu perfil lá no LinkedIn, produzir conteúdo, interagir com as pessoas, comentar, mandar direct, e virei um high user, assim, um usuário muito ativo. Todo dia entrava, gastava algumas horas ali na rede. E quanto mais você usa alguma coisa, por exemplo, eu acredito que todos nós aqui, é da nossa realidade, ouvir muito podcast também, além da gente produzir. E se a gente ouve muito, a gente acaba ficando mais crítico, sabendo o que funciona melhor, sabe, um episódio que é legal, uma condução que funciona mais, algo que me agrada. E aconteceu isso comigo no LinkedIn. Em 2018, eu estava produzindo tanto, eu estava tão ativo que eu comecei a ver oportunidades na rede. Que oportunidades? Tava entrando muita gente no LinkedIn. Muita gente, muita gente. E com isso, a qualidade do feed, né, tava caindo. Por quê? Porque o LinkedIn é uma rede social profissional e tinha muita gente compartilhando conceito, compartilhando conteúdo educacional, compartilhando. Só que aí, com muita gente entrando, a qualidade cai. Eu comecei a fazer uma curadoria da minha rede. E aí, essa curadoria eu vi que estava sendo necessária para várias pessoas ali que eram conectadas comigo. Outros profissionais também estavam percebendo, pô, tá ficando ruim consumir conteúdo aqui. Nesse período eu também estava começando a ouvir muito podcast em 2018. E aí meio que juntou o útil ao agradável. Falei, quer saber? Eu tô querendo me recolocar. Consegui até umas entrevistas, mas já estava pensando em começar a empreender. Por que não usar as minhas habilidades de locução, de comunicação, para sanar esse problema do LinkedIn, só que entregando esse conteúdo em áudio? Eu já tinha esse microfone, eu já tinha noção básica de edição, não sou editor profissional, mas eu já tinha noção básica de edição por causa da bagagem do curso de locutor de rádio. E aí veio a ideia do Insider. Eu não fui para um evento lá nos Estados Unidos como o Edward foi. Mas você sabe que foi puramente por acaso Sim, que eu cheguei no evento. Depois eu mas, conto. assim, mas te deu uma baita bagagem, né? Te deu uma baita Opa. bagagem. E aí o que eu fiz em 2018, quando eu tive a ideia de criar, não era Insider o nome, quando eu tive a ideia de criar um podcast que fizesse essa curadoria de conteúdo do LinkedIn para entregar para as pessoas, eu falei, cara, eu só sei ser ouvinte de podcast. Eu não sei ser podcaster. Eu sei ser locutor. Será que é a mesma coisa? E aí, cara, eu fui começar a pesquisar, entrei no site da ABPod, baixei Pod Pesquisa ali de cabo a rabo, produzi resumo, fui atrás de podcaster no LinkedIn, mandava, cara, qual equipamento que você usa? Mandei mensagem para um monte de gente. Muitas pessoas não me responderam. Afinal, ninguém me conhecia, mas alguns me responderam, inclusive viraram até amigos depois. Fiquei 3 meses só planejando. Se chamaria Incast. Até uma semana antes do lançamento. O Insider. Só que, uma semana antes do lançamento, lá no feed do LinkedIn, eu vi um cara publicar um vídeo com o nome Incast. Eu falei, tá de sacanagem. Não é possível que o cara teve a mesma ideia que eu e uma semana antes o cara lançou.
Enfim, não era um podcast. O cara resolveu fazer. Olha só, Edward, isso. Olha só. O cara resolveu criar uma série de vídeos no LinkedIn que não eram vídeos, na verdade, eram áudios, né? Só que ele não publicou em plataforma nenhuma, era só no LinkedIn. E ele chamou aquela série de Incash. Criou uma logo, pegou a hashtag, eu falei, putz, mano, me quebrou. E aí na época eu falei, não posso usar o mesmo nome, porque o meu principal canal é o LinkedIn. As pessoas vão confundir, eu vou levar toda a minha galera para assistir os vídeos do cara quando eles clicarem na hashtag. Aí eu resolvi mudar o nome, cheguei em Insider, que acabou sendo um nome até melhor do que Incash, na minha opinião. Porque Insider é o informante, alguém que tira uma informação de um lugar e leva para o outro. Era o que eu estava fazendo ali naquela época. Tinha o Min do LinkedIn também, enfim. E essa foi a história de criação do Insider. Um mês de Insider, eu mudei 50% do que eu havia planejado. Comecei a fazer outros formatos, eu comecei monólogo sozinho. Aí as pessoas que eu citava no podcast começaram a ficar interessadas, pediam para ser entrevistadas. Aí eu comecei a fazer entrevistas. Com 6 meses de podcast, eu tive parceria com a escola de pós-graduação da faixa, que eu estava fazendo pós-graduação. Ganhei um estúdio com estrutura profissional. Pude fazer minha mesa redonda, minha tão sonhada mesa redonda. Acabou que no primeiro ano do Insider eu fiz 5 programas, 5 formatos diferentes, mesa redonda, serial, fiz podcast com plateia, botei 300 pessoas na plateia aqui no Rio de Janeiro, e esse foi um pouco da história de criação. E depois vocês busquem na rede social a continuidade da história. Muito bacana. É isso aí. É a sua realidade hoje, Nélio. Tá dando para financeiramente aquilo que você planejou, tá dando certo. Eu vi que você também, dando uma olhada lá na sua bio do LinkedIn, vi que você tem alguns patrocinadores que acreditaram no projeto. Então a sua realidade hoje é essa ajuda do podcast tá te trazendo algo financeiro também, né? Sim, sim. Hoje o Insider ele não é a minha principal fonte de receita. Eu tenho outras fontes de receita, eu atuo com oratória, eu atuo com comunicação, tenho mentorias também, eu presto serviço para o Clube da Fala, sou professor que é a maior escola de oratória aqui do Rio de Janeiro. Agora, através do Insider, aquelas marcas que estão lá no meu LinkedIn, nem todas elas são do Insider, algumas delas já veicularam no Insider e outras eu atendi como profissional de comunicação, de oratória. Mas através do Insider hoje eu tenho uma assinatura, que é uma forma de você monetizar. Eu entrego conteúdo exclusivo, entrego desconto, vantagens. Para quem paga uma assinatura mensal, tem 2 planos lá, a panela do Insider e o Insider Lounge. Então tem alguns assinantes, é uma forma de monetizar. E a outra forma é através, como o Edward falou, através de publicidade, através de patrocínio. Não sou um jovem nerd que todo episódio ali eu tenho marca, não sou. Mas eu tenho meu Media Kit, eu confesso que eu não faço uma prospecção tão ativa por causa das minhas atuações hoje. Mas também tem, vez ou outra, uma empresa que se interessa em patrocinar, eu faço um episódio patrocinado, faço um spot, faço uma menção e acaba entrando uma receita monetária através do podcast. Mas hoje não é a minha principal canal de receita. Agora, como o Edward falou, uma coisa que ele falou, eu concordo muito. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. E não ser a minha principal fonte de renda ou não ter uma receita que paga tudo, não vai me fazer parar. Muito pelo contrário, eu vou continuar. Então, o sucesso, que na cabeça de muitas pessoas, sucesso está vinculado a ser milionário, né, a ganhar muito dinheiro. E esse tipo de sucesso, diferente do sucesso do prazer de fazer o que você quer, né, você escolheu fazer, eu escolhi fazer isso e estou fazendo isso. Esse sucesso é questão de tempo. É questão de tempo. Assim como aconteceu com o Jovem Nerd. O Edward sabe muito bem disso, ele fala isso para os alunos dele com certeza. Você continuar a fazer vai fazer com que o que você quer vai chegar em você. A empresa, o dinheiro, a monetização, então isso é meio que inevitável. Acredito que o Edward concorde comigo. Totalmente. É o que eu acredito. Porque sempre quando vem alguém chegando lá falando, não, eu quero saber como é que ganha dinheiro com esse negócio. Teve outro dia mesmo, uma pessoa falou, mas quando que você tá precisando ganhar dinheiro? Não, para amanhã já. Eu falei, eu vou ser bem sincero para você. Eu falei, esquece, podcast não é o caminho, não. Vai fazer outra coisa, porque você tá com outra urgência, né? Porque as pessoas às vezes compram essa ilusão. Mas se você quer construir uma base,
é uma ótima base, Exato. com certeza. Mas tem que ter perseverança, né? É isso aí, gente. Vamos finalizando aqui, claro, a última pauta, né? Eu vou trazer um pouco da minha história como podcast e também Raimundo Moura. Primeiramente aí o Raimundo Moura trazendo o resumo dele. E a gente aqui na tela já tem avisando que a gente tem 4 minutos para encerrar a nossa videochamada, né? E aí eu vou resumir, bem resumido mesmo, um pouquinho da minha história, depois a gente vem com a palavra aí, nosso amigo Raimundo Moura. Gente, eu comecei a minha jornada na comunicação na Igreja Católica, né? Eu ia lá para ler as leituras, não sei se vocês conhecem isso. A gente vai ler as leituras, lê a primeira, a segunda leitura. Foi o meu primeiro contato com o microfone, né? E aí, depois, em alguns momentos, depois disso, a gente começou a ir para a rádio comunitária, né? Onde o nosso amigo Raimundo Moura era coordenador. E eu comecei depois a se interessar por comunicação, né? E oratória. Eu conheci na rede social Edgar Caetano, acho que o Nery conhece. E aí ele me trouxe o Conacor, né? Congresso de Comunicação e Oratória nacionalmente. E aí no Conacor eu conheci Edgar Caetano, Clara Nichini, Matheus Coelho e Nélio Xavier, o cara que fez a última apresentação lá. Acho que é apresentação, né, Nélio, que chama? Foi palestra, foi uma Pronto, palestra. A última palestra do Conacor, Nélio Xavier. Ele me inspirou a fazer podcast. Sério mesmo, de coração a gente fala isso. Vou andando rápido aqui, que só tenho 2 minutos. E aí, eu fiz várias jornadas. Primeiro, eu me apaixonei por locução publicitária, onde eu fiz uma jornada com Nadia Schwingel, também, lá, fiz jornada. Claro que foi jornadas grátis, né? A gente tem esses eventos grátis que a gente vai fazendo. E aí, fiz a jornada do podcast com meu amigo Eduardo Schmitz e também o Jefferson. Fiz com ele também a jornada do podcast. Lá foi onde eu aprendi algumas coisas que eu não devia ter lançado. Deixado o Anchor distribuir meus áudios. Eu tive que pedir para mim lá no... Mas tem solução, fica tranquilo. Eu resolvi. Com a tua ajuda eu resolvi. E aí, cheguei, achei o conteúdo e consegui colocar meu podcast. A gente não tem patrocínio por enquanto, a gente não tem ajuda nenhuma, é sozinho mesmo. E aí, a gente conseguiu lançar um podcast, né? E foi muito legal. Meu amigo Raimundo Moura também lançou alguns podcasts. Eu queria passar a vez, eu aprendi muito aqui, apesar de que o tempo correu muito rápido nesse bate-papo. Deixar aí esse minuto que resta para os nossos convidados fazer as suas despedidas aí. Mas foi um prazer participar. Perfeito. Bom, eu só vou dizer o seguinte: quem quer fazer um podcast, começa a fazer o podcast. Baixa lá, faz o teste, baixa o Anchor, esse que é o meu recado. E eu acho que as pessoas têm que pôr a sua mensagem para fora, porque nós somos no Brasil 210 milhões de brasileiros. Alguém precisa ouvir a sua voz. E aí eu ia dizer, né, no final da minha mensagem como podcast, eu ia dizer assim: sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Isso aí já estava pronto aqui, mas o nosso amigo Raimundo Moura também, que legal, ele tinha falado sobre Patativa, mas essa daqui foi um trechinho do poema de Patativa que eu tinha deixado para o finalzinho da minha parte, que era apresentar eu como podcaster aqui do Ceará, da cidade de Pentecoste. Gente, Raimundo Moura, suas considerações aí. Agradecer demais ao Nélio Xavier. Eu não deu para mim trazer aquilo que eu tinha falado, né, das referências, né? O Nélio Xavier foi uma referência incrível e também ele me respondeu de uma gentileza maravilhosa, assim, de coração. Nélio me respondeu.
foi incrível, assim, ele sempre me respondia, ele nunca tinha me visto, eu acho que ele nunca tinha escutado alguém, talvez, de Pentecoste do Ceará. Não, Nunca ninguém tinha entrado em contato com ele de Pentecoste do Ceará. E ele me atendeu. Edward também, nas suas aulas lá, me ensinou muito, assim, de forma muito simples, muito legal. E eu, pela primeira vez, conheci alguém dos Estados Unidos, né? Pois é. Mas eu tenho o coração brasileiríssimo, viu, meu Eu sei. cara? Mas é bem legal, assim, a forma que você fala não traz nada dos Estados Unidos, é bem brasileiro. Às vezes eu brinco com as pessoas, eu falo, as pessoas perguntam pra mim, nossa, você mora há quanto tempo no Brasil? Daí eu falo, fazem 3 anos. Só pra, né, a pessoa olha assim, como? Mas como você fala português desse jeito? Eu estudei um pouco. Não, brincadeira. Eu vim com 3 anos, né? Aí faz muita diferença. E aí, o Raimundo Moura é referência para mim aqui na nossa região, ele que já chegou na Rádio Sons Unsat, né? Faz 2 programas lá na Rádio Sons Unsat aqui da região. Chegou lá, faz um programa de segunda a sexta e também um aos sábados, né, Raimundo Moura? Uma referência na comunicação aqui da nossa região. Obrigado pela deferência, eu fico feliz em de alguma forma ter contribuído com você, com a sua comunicação. A gente teve a oportunidade de trabalhar na Vila FM aí, que é uma rádio comunitária de Apinharense, e o rádio me fez, inclusive, eu sou muito tímido, né, e o rádio fez com que eu perdesse um pouco a timidez, a timidez, aliás, quando eu estou no microfone, eu esqueço que eu, assim, com a câmera ligada, ali aquilo intimida, e o microfone não, eu fico muito à vontade. Já participei de todas as rádios aqui do município, das emissoras de rádio. Atualmente estou na Sons Unsat, que é uma FM regional, fazendo um programa de notícia, que é o que eu gosto de fazer, e um programa de entrevista, que é um podcast, mas sem ser disponibilizado no áudio, é apenas no rádio. Comecei a fazer alguns podcasts, não dei prosseguimento por conta da ocupação, porque tenho um blog, faço um programa de segunda a sexta e ao sábado, e ainda sou conselheiro tutelar, então é muita coisa, às vezes o tempo acaba não colaborando. Mas aprendi muito aqui com vocês, vou passar a seguir, a acompanhar o trabalho de vocês, achei muito bacana para aprender mais, e a gente está com um projeto aí, eu e um colega e eu, a gente fazer um podcast, tanto de áudio como de vídeo. E aí a gente está vendo as estratégias, já tem alguma coisa já preparada, e eu creio que vai acabar saindo essa ideia do papel e se tornando algo na realidade, e seria um prazer também depois contar com a participação de vocês lá. Foi muito bom participar desse momento, porque foi riquíssimo e aprendi muito, apesar de que passou muito rápido aqui o tempo, mas foi bem bacana. Obrigado pelo convite. É isso aí, agradeço demais, Raimundo Moura, Nélio Xavier e o meu amigo Edward Schmitz. A gente acabou de se falar há pouco tempo, né, Edward? Ele já aceitou participar do podcast. Vou continuar convidando alguns outros amigos e, para finalizar, vamos ouvir Nélio Xavier aí, o que ele tem aí pra gente. A gente ia pedir uma dica e também uma indicação de um livro. Uma dica para os podcasters, para os futuros podcasters, e também um livro que você indica. Eu já vou começar, para não perder muito tempo. Eu estou lendo aqui Braulio Bessa, todo mundo tá vendo direitinho aí? Braulio Bessa, Poesia que Transforma. Esse livro aqui eu indico para todo mundo, todos os meus ouvintes podem ler, é incrível, uma história que a gente, quanto mais lê, mais a gente tem orgulho de ser nordestino, e para outras pessoas de outros estados vão conhecer um pouco da cultura do Nordeste, né? Essa cultura tão rica e tão legal. Nélio? Vamos lá. Obrigado pelo convite, de verdade. Todas as vezes que você me abordou, não só você, mas geralmente quem me aborda, eu respondo sempre que eu posso. Não dá para responder de imediato, porque às vezes são muitas mensagens, então não tem como responder de imediato. Mas eu gostei, porque o que você falou eu imagino que eu tenha sido o primeiro de Pentecostes a te abordar. O primeiro do Nordeste, eu acredito, cara, não só de Pentecostes. E eu fiquei feliz quando você falou que eu consegui te inspirar a criar um podcast. Pô, isso é legal, porque o que eu tô fazendo tá inspirando alguém. Faz parte do que eu escolhi fazer. Obrigado pelo convite, espero
que eu tenha conseguido agregar para quem te ouve, não só para o Moura, que ele já agradeceu aqui, mas para quem está ouvindo também. Foi bacana essa interação. E uma dica de um livro, vamos lá. Vou falar de um livro de comunicação. Carmine Gallo é o nome do autor. Carmine é Carmine, e Gallo é Gallo, nome do autor. O livro é TED, Falar, Convencer e Emocionar. TED, que é T-E-D, Falar, Convencer, Emocionar. É um livro muito bom. Esse cara já treinou o Obama. Entende muito de comunicação. É um livro fácil de você conseguir ler, de absorver, já pegar algumas estratégias para se comunicar melhor no seu podcast, se você está fazendo um podcast também. Raimundo, por favor. Como é? Eu queria que tu indicasse um livro aí que tu já leu, ou quer indicar aí para os nossos ouvintes. Os nossos amigos aí, gostaria de indicar um livro de um amigo meu, que lançou agora recentemente, que ele está contando a história que deu de Pentecostes, que é o poeta Romário Braga. Um livro que, além de poesias, também traz em forma de poesia a história que do nosso povo. Pentecostes é um município aqui do estado do Ceará que é conhecido por ter o segundo centro de pesquisa, o maior da América Latina, o segundo maior da América Latina. Temos um açude muito grande, inclusive vocês estão convidados, quando estiverem aqui no Ceará, quiser conhecer o município, que é conhecido como a Terra do Peixe. Nós temos um reservatório aqui, que é um dos maiores da região, com 450 bilhões de metros cúbicos, muita água, a gente comer um peixe na beira do açude. Então fica aí a dica do livro. Legal. Do poeta Romário Braga, conta a história do Eduardo. Muito bem, livro, eu vou indicar um que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e é de um filósofo chamado Sêneca. Na verdade não era um livro, era uma carta que acho que ele escreveu para o sogro dele, chama Sobre a Brevidade da Vida. Eu acho que é aquele negócio, a gente, quando lê esse livro, que ele é muito pequenininho, você reflete sobre o que é importante na sua vida e como você deve defender o seu tempo, no que você deve aplicar o seu tempo, porque ele mostra como o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E eu acho que ele é super atual para os nossos tempos modernos, onde a gente tem uma escassez enorme de tempo, né? Então, eu acho que é uma boa indicação sobre a brevidade da vida de Sêneca. É isso aí, minha gente. Todos os links das redes sociais, do blog e também da Escola de Podcast, Nélio Xavier, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso episódio. E não posso deixar de falar da alegria transbordante aqui de tê-los no meu podcast. A gente vai encerrando, viu? Lembrando que vai ter também lá na descrição do nosso podcast os links também das nossas redes sociais para você que quer nos apoiar e dar para nos ajudar a gente a continuar com o nosso podcast. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Obrigado. Valeu.